Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de análise combinatória, agora com o tema tipos de agrupamentos simples, ok? E aí vamos iniciar com as chamadas permutações simples. Nós vamos falar sobre as permutações como um todo, vamos também falar sobre os arranjos e iremos falar também sobre as combinações, tá? Então vem comigo. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra sal? Primeiro vamos entender o que é um anagrama. Anagramas são palavras, no caso aqui que serão formadas com essas letras, que tem S-A-L, né? Que podem ter sentido ou não. Então, por exemplo, a minha primeira letra, ela pode ser quem? Vamos utilizar a árvore das possibilidades que nós aprendemos quando falamos sobre o princípio fundamental da contagem. S, A, L. Essa é a nossa primeira letra. Então, pode ser qualquer uma delas. Se a primeira for S, a segunda só poderia ser ou A ou L. Concorda comigo? Ó? Lembre que eu tenho três letras. Se a primeira for A, a segunda pode ser S ou L. Se a primeira for L, a segunda pode ser A ou S. Então, veja que ainda falta uma letra. Se a primeira for S e a segunda for a terceira só pode ser L. Se a primeira for S e a segunda for L, a terceira só pode ser A. E assim por diante. Ó. A, S, a terceira só pode ser L. A, L, a terceira só pode ser S. L, a terceira só pode ser S. E LS, a terceira só pode ser A. Então, quais palavras eu formei utilizando a árvore das possibilidades? Sal, SLA, veja que aparentemente não tem sentido, mas é um anagrama. ASL, ALS, LAS e LSA. Então perceba que eu tenho 6 anagramas, 6 palavras que eu pude formar, tendo sentido ou não, com as letras S a L, ok? Mas, Elias, e se eu quisesse só saber quantas são, sem saber quais são, como que eu faria? O conjunto seria S, A e L, concorda comigo? Então perceba, para a primeira letra, eu teria quantas possibilidades? Ó? 3. Então, eu teria 3 possibilidades. Suponha que na primeira letra eu coloquei o L. Ok? Ó. Na segunda letra, eu vou ter quantas possibilidades? Só pode ser S ou A. Então, eu vou ter 2. Suponha que eu coloquei o A na segunda letra. Então, agora só sobrou uma letra que foi o S. Concorda comigo? Isso daqui é a mesma coisa que 3 fatorial, ou seja, 6. Aí nós dizemos que o número de anagramas é P3, que é a permutação de 3 elementos, ou simplesmente 3 fatorial. Veja que nesse caso aqui da palavra sal, não existem letras repetidas. Eu não estou trabalhando com letras repetidas. Então, permutação de 3 elementos, que significa 3 fatorial, ok? Seriam 6. Elias, então, por exemplo, imagine uma outra palavra aí, Roma. Por exemplo, quantos anagramas eu posso formar com a palavra Roma? Roma tem quantas letras? 4. Então, você vai ter que o número de anagramas é P4. E quem é P4? 4 fatorial.
Ou seja, nós já vimos lá no fatorial que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quer dizer 24. O mais bacana da análise combinatória é que você consegue trabalhar a análise combinatória utilizando apenas multiplicação, adição e por aí vai. Operações básicas, ok? Então, nós iremos trabalhar operações básicas. Roma teria 24 anagramas. Se eu fosse fazer usando a árvore, eu perderia muito mais tempo do que utilizando o princípio aí da permutação, tá? Agora vamos pegar aqui a palavra conquista, por exemplo. Conquista, se você perceber, não tem letras repetidas. Isso quer dizer que nós podemos utilizar a permutação simples. Ele pergunta aqui, ó, o número total de anagramas que podemos formar com as letras dessa palavra. Como ele quer o total de anagramas, você tem que contar quantas letras tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai fazer o quê? O número de anagramas, ou seja, o total, né, de anagramas será 9 fatorial. Elias, e quanto é, né, 9 fatorial? 9 fatorial vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Veja que deu bastante trabalho. Ou seja, seria do 9 multiplicando até o 1. Esse resultado vai dar 362.880. O que eu aconselho é o seguinte: quem é 9 fatorial? Vamos fazer aqui tudo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geralmente aqui você já sabe que é 720. Nós já fizemos na aula sobre fatorial, né? Aí você vai pegar 720 e multiplicar por 7, o resultado por 8 e o resultado por 9. É um caminho mais rápido, para não precisar fazer tudo, ok? Se você preferir memorizar, 7 fatorial é 5.040. Então, já melhoraria um pouco mais o caminho até o 9 fatorial, tá certo? Você pegaria a partir do 8, porque 7 fatorial seria 5.040, tá certo? Aí nós temos aí a palavra conquista, tá? E ele quer quantos anagramas começam por vogal. Então, vamos lá. Vou colocar 9 traços aqui. Tá certo? São 9 letras. Tem que começar por vogal. Vamos marcar aqui as vogais. O, I e A. Concorda comigo? E o U também, né? Desculpa. Uma aulazinha de português aí, né? Então, acho que só. Então, você tem 4 vogais. Então, as vogais serão A, I, O e U. 4 vogais. Então, para a primeira casa, eu tenho qualquer uma dessas possibilidades. Concorda comigo? Ó, isso é para não perder tempo. Então, Elias, como que eu vou fazer? Para a primeira casa, você vai ter 4 possibilidades, porque tem que ser uma vogal, e qualquer vogal dessa serve. Então, 4 possibilidades. Agora, vamos supor que você usou a letra O. O O ele já não serve mais para você, concorda comigo? Ou seja, vão sobrar agora 8 possibilidades. Tranquilo? Agora, não importa mais quem eu vou usar. Se eu usei a letra Q, quem vai embora sobram 7. Se eu usei a letra I, vão sobrar 6. E assim por diante. 5, 4, 3, 2 e 1. Consequentemente, se você parar um pouquinho para pensar, isso daqui é 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
8 fatorial. Então, você vai ter como resposta o total aí de anagramas, né? No item B, que começam por vogal, 4 vezes 8 fatorial, tá certo? Mas quem é 8 fatorial? Para você não perder muito tempo em prova, é 8 vezes 7 fatorial. Porém, o 7 fatorial, já havia dito para você, que é 5.040. Aí você vai multiplicar 5.040 por 8 e por 4. Ou seja, 161.280. Ok? Tranquilo para vocês? Essa é uma forma de se resolver essa questão. Lembrando que são os anagramas que começam por vogal. Então, os anagramas que começam por vogal podem ter como resposta isso daqui, tá? Quantos desses anagramas começam e terminam por consoante? Então, veja, nós vamos pegar aqui de novo 9 traços. A palavra é a palavra conquista, tá certo? Começam por consoante. Então, quais são as consoantes? Vamos ver aqui. Tem o C, ok? O N, o Q, o S e o T. Essas são consoantes. Então, para a primeira casa, eu vou ter 5 possibilidades, porque tem que ser uma consoante. Vamos supor que eu vou colocar o N na primeira casa. Como tem que terminar por consoante, não pode ter repetição, na permutação não pode ter repetição de elementos, então o N não pode estar aqui, que tem que ser diferente de N. Então só poderia ser o C, o Q, o S ou o T, ou seja, 4 possibilidades, ok? Ora, eu já usei 2 consoantes. Vamos supor que nessa última eu usei... Suponho que nessa última eu usei o T. Então, o T já não pode mais ser. Então, veja, eu já usei o N na primeira, o T na última. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, aqui vai ser 7. Aí, vamos supor que eu usei o C. Sobram 6 agora, né? Supor que eu usei o U. Agora sobram 5 e por aí vai. 4, 3, 2 e 1. Tudo isso daqui é em formato de multiplicação, tá? Na verdade, o que vai ter aqui, se você parar para pensar um pouco, é o 7 fatorial, né? 7 até 1 multiplicado é 7 fatorial. Então, o nosso total para o item C seria 5 vezes 7 fatorial vezes 4. Então, 5, 7 fatorial é 5.040, nós já vimos, vezes 4. Ora, 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 5.040 dá 100.800. Ok? Opa, eu errei aqui. No caso, 100.800. Ok? Veja que a parte que trata de permutação é um conteúdo bem simples. Aqui eu trabalhei a ideia de anagramas, mas eu posso também trabalhar a ideia dos números, com números, né? O importante é que você também faça o nosso curso de exercícios, porque a teoria aliada aos exercícios faz com que você tenha um conhecimento de forma muito mais fundamentada, beleza? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Valeu, aguardo vocês na nossa próxima videoaula. E não esquece, vai para o módulo de exercícios. É muito importante que você exercite esse conteúdo. Valeu!